O alarme de incêndio disparou às 6h43 no galpão 12, mas não por causa de fogo real. O sistema entrou em curto, tentando processar 2 pedidos idênticos enviados ao mesmo fornecedor por departamentos diferentes. Faturamento duplicado, entrega duplicada. Ninguém percebeu até os paletes chegarem com o mesmo código estampado 2 vezes. Um marcado prioridade CEO, outro urgente estratégia. Foi aí que eu soube. O Atlas estava tossindo. Não quebrando, só tossindo. Aquele jeito feio e silencioso antes do inferno começar. Mas estou adiantando a história. 2 semanas antes, eu estava sentada embaixo da minha mesa. Um energético na mão e um analisador de rede na outra, tentando descobrir por que o Atlas tinha decidido aleatoriamente que todos os aniversariantes de janeiro mereciam folga remunerada. Não era falha. Era o Carlos da folha de pagamento tentando manipular o sistema de novo para levar os gêmeos dele para Beto Carreiro. Corrigi silenciosamente. Registrei, deixei passar. Esse era o acordo. Eu mantinha o Atlas respirando. Em troca, a empresa me deixava em paz. Sem dinâmicas de grupo, sem cartões de aniversário forçados, sem reuniões que poderiam ser um e-mail. Só eu, minha máquina e uma selva de códigos que parecia espaguete cozido por um guaxinim de olhos vendados. O Atlas não era bonito, mas funcionava porque eu funcionava. Eu não era chamativa nem barulhenta, mas era necessária, soubessem eles ou não. Fui eu quem consertou o loop de compras depois que a transformação digital deles falhou. Fui eu quem construiu o back-end que permitia o RH fingir que entendia de métricas. Fui eu quem projetou a IA que redirecionava entregas atrasadas antes dos clientes perceberem. Mas não, eu não falava em assembleias. Não usava salto alto. Não citava sinergia. Então os executivos esqueciam que eu existia. Só o pessoal do 3º andar sabia minha cara. O Gary da logística me chamava de fantasma nos fios. A Heather da contabilidade uma vez me deixou um bilhete. Obrigada por fazer a impressora funcionar de novo. Você é o único motivo pelo qual eu não esfaqueei o Carlos com um abridor de cartas. Guardei esse. Colei na geladeira. Talvez meu cartão corporativo tivesse algumas cobranças rotuladas como curso de cibersegurança e workshop de mitigação de vulnerabilidades. E talvez eu a submetesse trimestralmente como relógio. Mas ninguém questionava. Nem o financeiro, nem o RH, nem mesmo a VP de operações. Por quê? Porque quando o Atlas soluça, as pessoas perdem bônus. Quando o Atlas falha, pessoas perdem empregos. Quando o Atlas morre, bem, chegaremos lá. Chamavam o sistema de Atlas porque ele segurava tudo. Logística, folha de pagamento, cronogramas de fornecedores, roteamento interno de tickets, sincronização de orçamento, escalas de turnos, sinalizadores de conformidade, até os pedidos de lanches para o refeitório. Se me desconectassem, as luzes ainda estariam acesas, mas nada se moveria. Uma Ferrari sem chave, sem gasolina, com o motor protegido por 3 firewalls e um adesivo de carinha feliz dizendo "Tente de novo". Mas ninguém perguntava sobre o Atlas. Simplesmente assumiam que funcionava como mágica. E eu mantinha assim, até ela aparecer. Melissa. Se prepotência fosse perfume, ela se banhava nele. Loira platinada, manicure impecável e recém-contratada no RH, porque nepotismo é uma escada e o sogro dela é dono do prédio. O boato era que ela tinha sido chutada do emprego anterior por tentar reorganizar o orçamento de diversidade num fundo para bar de vinhos. Mas lá estava ela, sorrindo como se entendesse de alguma coisa, andando pelos corredores, como se tivesse construído os servidores com as próprias mãos. No 3º dia dela, perguntou ao meu gerente: por que essa tal Patrícia está cobrando 8.000 em ferramentas de teste de penetração? Shaney. Ao que meu gerente respondeu: Deus o abençoe. Porque se ela parar, nossa empresa é penetrada. E não do jeito divertido. Melissa não riu. Foi direto pro financeiro, pro compliance, pro CEO. E eu soube no minuto em que havia imprimir um dos meus relatórios de despesas em papel rosa e bater na mesa de conferência como se fosse a Constituição. A contagem regressiva tinha começado. 15 minutos e toda a fundação começaria a desmoronar. Mas eu sorri mesmo assim. Porque o que ela não sabia
O Atlas só responde a mim. A reunião era para ser sobre estratégias de moral do terceiro trimestre. Um PowerPoint de 2 horas sobre por que uma pizza deveria compensar cortes de bônus. Apareci porque o convite dizia obrigatório e eu não ia dar motivo para o RH tirar algum coelho de compliance da cartola. Sentei no fundo como sempre, moletom com capuz, tomando café preto que tinha gosto de filtrado através de meia velha. Ninguém me notou. Ninguém nunca notava. Até Melissa clicar no slide 7 e fazer meu nome virar manchete. Vamos falar sobre responsabilidade, ela disse, sorrindo como gata, lambendo gordura quente de armadilha. A sala endureceu. Meu nome estava lá em negrito. Patrícia T. Não conformidade contínua com política de despesas. Pisquei. Ela não olhou para mim. Ainda não. Estava se alimentando do poder do silêncio. Conduzi uma revisão de despesas recentes, continuou Melissa. Múltiplas cobranças desta funcionária que, pelo que consigo ver, opera sem supervisão. Cursos, licenças, seja lá como ela queira chamar. Virou-se para mim finalmente. A sala seguiu, pescoço por pescoço, como dominós tombando em direção a uma forca. Patrícia, disse ela, gostaria de explicar por que está usando fundos da empresa para desenvolvimento pessoal sem autorização? Não respondi. Ela não esperou. Já confirmei com o CEO, seguiu, projetando a voz como quem ensaia drama judicial. Com efeito imediato, seu emprego está terminado. Por favor, entregue seu crachá e saia de todos os sistemas. Uma escolta de segurança será providenciada se necessário. Já ouviu uma sala prender a respiração? Podia sentir a temperatura cair. O ar ficou parado como se até as moléculas estivessem esperando para ver se eu choraria, gritaria, imploraria, jogaria um grampeador. Melissa ficou lá de pé, mãos entrelaçadas como vilã da Disney, pensando que tinha acabado de resolver o maior problema da empresa. Levantei calmamente. Sem tremor, sem espasmo, só uma ascensão lenta e um olhar ao redor da sala. Metade dos engenheiros parecia ter engolido a língua. Um cara de operações começou a digitar com o laptop ainda meio fechado. Enfiei a mão no bolso do moletom, peguei meu crachá, caminhei até o centro da sala e o coloquei gentilmente na mesa de conferência brilhante, ao lado da garrafa térmica de café. Como quem deixa gorjeta. Então olhei para Melissa. Só uma vez. Você tem 15 minutos, eu disse. Ela piscou. Como? 15 minutos antes do seu trabalho principal entrar em colapso. E saí andando, sem deixar o microfone cair, sem grande discurso, só aquela frase. Ela riu. Aquela risadinha forçada que as pessoas dão quando não têm certeza se foram insultadas. Isso foi uma ameaça? Ela disse. Mas eu já tinha ido. Porta do elevador fechando, o mundo ficando mudo. A última coisa que vi foi o reflexo dela no cromado polido. Só dentes e confusão. O que ninguém naquela sala sabia, o que Melissa nunca se preocupou em aprender, era que o Atlas não só rodava na logística. Ele era a logística. Folha de pagamento, despacho, faturamento, rastreadores de prazo, alertas de conformidade, validação de fornecedores, o esqueleto invisível da empresa. E a parte que ela acabou de demitir era o cérebro. Não construí aquilo por poder. Construí porque precisava funcionar. Porque quando algo quebrava, me ligavam às 3 da manhã. Porque quando o banco de dados de fornecedores falhava, eu consertava antes de alguém perceber. Porque ninguém mais podia. Mas Melissa pensou que eu era só mais uma funcionária quieta torrando dinheiro corporativo para financiar uma maratona de Netflix com jargão tech. Ela não percebeu que aqueles cursos eram ferramentas de acesso empresarial. Que os acordos de licenciamento estavam vinculados diretamente às minhas credenciais pessoais, sem login multiusuário, sem sobrescrição de admin. Só um nome, uma digital. A minha. 15 minutos. Era quanto tempo levaria para a rotação de chave final expirar. Não foi sabotagem. Foi timeout natural do sistema. E ela acabara de deletar a única pessoa com o mapa. Mas ei, pelo menos o PowerPoint tinha transições com glitter. Começou com uma entrega perdida. Só uma.
Um pequeno caminhão regional, carregado com amostras de produto destinadas à reunião de VPs em São Paulo, não saiu da doca. A etiqueta de envio imprimiu em branco. O manifesto de rota cuspiu uma página cheia de pontos de interrogação e um único emoji chorando. O gerente do armazém marcou como erro de impressora. Reenviou o job. Mesma coisa. Então a logística tentou reencaminhar através da fila de backup. Foi quando o sistema disse que a fila de backup não existia. Ou melhor, existia semana passada. Agora, nada além de um encolher de ombros digital. 2 horas depois, a folha de pagamento ligou para a TI. Nem em pânico, só irritados. Ei! Metade dos nossos desembolsos estão em status de rascunho. A outra metade sumiu. Sumiram. Tentaram rodar o relatório de novo. Time out. Reiniciaram o console. Travaram. Tentaram escalar. O Atlas devolveu um banner vermelho alegre. Acesso negado. Você não é a escolhida. Essa era minha. Escrevi meio dormindo durante um ciclo de patch anos atrás, como piada. Ninguém nunca mudou. Até agora, ninguém tinha visto. Na hora 3, Melissa, ainda de salto e postura de poder, estava numa reunião com sua equipe de aceleração de mudanças, fingindo que nada estava errado. Só uns soluços, disse. Dores de crescimento, coisa de sistema legado. Suas palavras exatas foram: não vamos catastrofizar falhas menores. Essa frase depois seria impressa em canecas por vários funcionários amargurados. Lá embaixo, na TI, o Brad estava suando na cadeira gamer. Tinha herdado meu escritório, meus sistemas, e o cheiro residual de café queimado e estresse. E agora, seu console parecia um servidor de Minecraft amaldiçoado. Cada painel piscava vermelho. Cada ping retornava estática. Cada tentativa de recuperação encontrava uma parede presunçosa. Validação de admin expirada. Sobrescrição anual necessária. Boa sorte. Em vendas, uma gerente chamada Kira, afiada, cética, sempre a meio segundo de pedir demissão, começou a juntar as peças. A Patrícia não cuidava do Atlas? Silêncio. Tipo, ela não era a admin? Ninguém respondeu. O estagiário dela, abençoe sua alma Gen Z, sussurrou. Achei que ela fosse tipo um fantasma, tipo uma coisa de IA. Kira levantou e foi direto para as instalações. Pediu chave para o meu antigo escritório. Estava trancado. Ligou para a TI. Sem resposta. Ligou para o jurídico. Foi quando o pânico real começou. O jurídico tentou acessar relatórios de conformidade para a auditoria de contrato de fornecedores, vencendo em 48 horas. O Atlas respondeu com uma roda girando, e depois cuspiu um gif de um guaxinim incendiando uma lixeira. Essa definitivamente era minha. Lá em cima, Melissa agora assistia sua caixa de entrada acender como caça-níqueis de Vegas. Assuntos incluíam: urgente, agendamento offline, erro na folha, risco de exposição, jurídico em pânico. Ainda assim, ela dispensou. Disse à assistente para agendar uma força-tarefa de calibração de sistemas para a semana que vem. Alguém de compras entrou no escritório dela no meio da frase: acabamos de ser faturados 2 vezes por um fornecedor que não existe. Melissa piscou. Isso não pode acontecer. Bem, aconteceu. E o ID do fornecedor está marcado Patrícia TL7. A boca dela tremeu levemente. Ligou para a TI. Brad não atendeu. Ligou para a assistente executiva do CEO. Oi, coisa rápida, disse, tentando soar casual. Só preciso resetar algumas credenciais ligadas ao nosso sistema de automação. Sabe o Atlas? Pausa. Não é o sistema da Patrícia? O sorriso de Melissa tensionou. Não, não. Quer dizer, ela trabalhava com ele, mas é um ativo compartilhado, né? Pausa mais longa. Vou perguntar para o jurídico, disse a assistente e desligou. Na hora 5, as pessoas começaram a ir pessoalmente nas reuniões, sinal claro de que a IA de agendamento interno tinha falhado. Alguém do financeiro sussurrou. A gente devia ligar para ela? Melissa girou na cadeira. Absolutamente não. Mas a voz dela rachou um fio de cabelo. Ela estava começando a perceber a verdade. Ninguém sabia como o Atlas funcionava. Nem o Brad. Nem as pessoas que dependiam dele todo o santo dia.
Só usavam como micro-ondas ou vaso sanitário. Não sabiam como rodava. Não ligavam, porque eu sempre tinha mantido rodando, até agora. O primeiro consultor apareceu às 6h da manhã seguinte, vestindo colete de fleece com logo de empresa de tech esquecível e segurando caneca de viagem que provavelmente dizia Café Ennis Debug. Parecia o tipo de cara que só entendia sistemas construídos depois de 2020. Melissa o conduziu à velha sala de servidores, como se apresentasse a Arca da Aliança. Os arquivos da Patrícia devem estar aqui, disse, gesticulando vagamente para os hacks piscando. Ele piscou de volta. Tipo, documentação? Melissa sorriu larga e confiante. Sim, os arquivos do sistema. Só conserte o que tiver com defeito. Reinicie se precisar. Ele plugou o laptop, digitou algumas teclas, franziu a testa. Vou precisar de acesso root. O sorriso de Melissa se manteve, mas o tom mudou como leite estragado. Então resete. Ele virou. Senhora, não posso resetar um sistema que não tenho autorização para tocar. Os pacotes estão criptografados. As árvores de credencial todas vinculadas a uma conta. Patrícia TL7. Rota admin. Melissa encarou. Só sobrescreva. Ele suspirou como homem, percebendo que o cachê não era alto o suficiente para esse tipo de dia. Não tem sobrescrição. A Patrícia não usou o shell de admin compartilhado. Ela é a única cert nomeada. Sistema de cadeia fechada. Até os comandos de reboot voltam sem verificação de assinatura. Melissa cerrou a mandíbula. É só software. Não, é arquitetura, ele disse. Customizada, autotravante. É tipo tentar substituir o piloto em pleno voo, quando você percebe que o avião não vem com volante, a menos que você tenha nascido como o piloto. Saiu 30 minutos depois, com bloco de notas de brinde e olhar assombrado. Ao meio-dia, tinham trazido mais 2 empresas. Uma mandou um cara chamado Chris, que ficava dizendo "mano" para os servidores. A outra tentou força bruta numa porta de manutenção antiga. O Atlas respondeu desligando todo o cluster de VM não essencial e mandando notificação no Slack. Atividade não autorizada detectada. Modo hibernação ativado. Boa noite, Brad. Brad, ainda suando na minha antiga cadeira, quase desmaiou. O jurídico agora estava envolvido. O RH estava envolvido. Pior, o conselho também. O CEO, até então felizmente inconsciente do furacão digital crescente, foi arrastado quando o app de calendário dele falhou em notificá-lo da própria teleconferência de resultados. Entrou numa sala vazia. Sem notas, sem CFO, sem roteiro. Só 5 cadeiras girando levemente. Quando explodiu na sala de guerra de operações, Melissa estava no meio da última desculpa. É um sistema legado, disse, braços cruzados. A Patrícia não documentou o trabalho. Fomos sabotados. Errado, disse o CTO, que não falava há 1 ano. A Patrícia era a documentação. Todos sabíamos. Você só não achou que importasse. Melissa tentou se recompor. Ela usou mal os fundos. As licenças foram aprovadas, disse o financeiro, deslizando o arquivo pela mesa. Vinculadas a códigos de projeto válidos, todas dentro do orçamento. Maioria pré-paga. Ela gastou 18 mil em módulos de cibersegurança. Valem 600 mil em custos de mitigação, disse o líder de InfoSec. O treinamento nos tirou de 2 listas de ataque ano passado. O CEO esfregou os olhos. Onde estão os backups? Silêncio. Existem backups? Perguntou mais devagar. Brad pigarreou. Há snapshots, mas são parciais. O acesso root para sincronizar os servidores de backup também estava vinculado à assinatura dela. Melissa, suando agora, tentou recuperar terreno. Ok, mas isso não é permanente. Vamos conseguir alguém para consertar, reescrever do zero se precisar. O CTO bufou. Levaria 18 meses e mesmo assim nunca replicaríamos. Ela não construiu um produto, construiu uma coluna vertebral. Foi quando o CEO ordenou auditoria interna. Não do Atlas. De tudo. Contas de fornecedores, estruturas de pagamento, responsabilidades de infraestrutura,
logs de acesso admin, fluxos do RH, aprovações da Melissa. Cada nó que eu toquei, limpei, gerenciei ou redirecionei. Quanto mais olhavam, pior ficava. Descobriram que eu não só construí o Atlas. Eu era o Atlas. Cada licença vinculada ao meu nome. Cada fluxo conectado à minha chave de log. Cada circuito de bypass, ligado através de Patrícia TL7. E agora, esse nome não existia mais no sistema. Melissa tinha deletado. Ou melhor, pensou que tinha. O que ela fez foi terminar a última chave viável para a máquina. Foi quando o pavor substituiu a negação. Podia sentir no ar. O falatório morreu. As reuniões ficaram mais curtas. O CTO parou de argumentar. E Melissa começou a fechar a porta do escritório com frequência. Porque todos finalmente perceberam. Não tinham demitido uma técnica. Tinham amputado o sistema nervoso. Na quinta-feira, o escritório cheirava a desespero mascarado com liso de citros. O CEO ligou para Melissa. Se oferecermos a ela um contrato de consultoria, conseguimos restaurar as licenças? O jurídico balançou a cabeça. O único jeito de desbloquear a infraestrutura é se a Patrícia concordar em regenerar os certificados manualmente, pessoalmente no local, com chaves biométricas. Silêncio. A voz de Melissa, seca e quebradiça. Vamos reconstruir o Atlas. O CTO riu. Riu. Foi afiado, sem humor, e carregou o peso de 7 anos assistindo alguém segurar a empresa, enquanto o resto coletava bônus pelo trabalho invisível dela. Poderíamos jogar 50 milhões em 5 fornecedores e ainda não replicar o que ela fez. O CEO encarou o printout de novo. A cruzada inteira de Melissa, sua operação de limpeza, não foi só falha. Foi fatal. Não tinham só demitido a arquiteta do sistema. Tinham exilado a única pessoa impedindo o navio de afundar. Patrícia não era desonesta. Era a última pessoa competente numa sala cheia de gente que achava que luzes piscando significava que estava tudo bem. Agora as luzes estavam apagadas. E Patrícia não atendia o telefone. Começou com o CEO perdendo um almoço. Não qualquer almoço. Seu steak trimestral com o presidente do conselho e 2 investidores importantes. Do tipo onde um gole errado podia derrubar uma rodada de financiamento. Sua assistente jurou que tinha agendado. Estava no sistema. Mas quando checou o calendário, estava em branco. Não só aquele compromisso. Tudo sumiu. Aniversários, revisões do conselho, visitas a sites, até a reunião recorrente de alinhamento de visão que ele fingia se importar. Limpo como se alguém tivesse passado borracha na identidade profissional dele. Ele ignorou no começo. Falha, atraso de sincronização, provavelmente coisa de fuso horário. Então, o telefone começou a vibrar. O Armazém 7 tinha acabado de cancelar a entrega de 5 milhões DAIRs, porque o sistema marcou o destinatário como não verificado. O cliente tinha confirmado 2 vezes, mas o Atlas não autorizava o despacho. Motivo: token de autorização expirado. A página de status mostrava a ampulheta girando e uma frase zombeteira. Incompatibilidade de credencial. Por favor, contate seu administrador de sistema. Eles não tinham mais administrador de sistema. O líder de envios tentou aprovar manualmente a liberação, mas a cadeia de comando esbarrou num nó travado assinado Patrícia TL7. Sobrescrição necessária. Letras maiúsculas. Permanente. Sem backdoor. Sem escalação de central de atendimento. De volta à suíte executiva, a CFO tentou contornar o Atlas através de portal espelhado que mal sabia acessar. Rejeitou instantaneamente. Código de erro. Você não está autorizada a autorizar. Liga para ela, disse ao CEO. Já liguei, murmurou. Direto para o correio de voz. Manda mensagem. Mandei. 2 vezes. Terceira vez recebi confirmação de leitura. Depois nada. Às 15h17, o cliente mais antigo da empresa, grande distribuidor com contratos que datavam da era do fax, ligou gritando. O reabastecimento automatizado tinha falhado. A entrega foi marcada como fraudulenta. A fatura retornou gibberish. O rap deles passou 2 horas num loop de chat que eventualmente terminou com: Por favor, direcione perguntas a Patrícia. Qual Patrícia?
Foi a gota d'água. Exigiram compensação imediata ou ativariam a cláusula de violação. O CEO deixou o telefone cair. Não metaforicamente. Escorregou da mão dele e bateu no carpete com baque morto. No silêncio que seguiu, Melissa espiou no escritório, pálida como osso. Acho que precisamos conversar, ela disse. Ele não levantou o olhar. Estava encarando a mensagem de erro brilhante no laptop. Ciclava série de animações, pássaros voando contra janelas, gatos desplugando roteadores, pessoa batendo cabeça no teclado. Tudo acompanhado da frase: "Está tudo bem, só removemos sua coluna vertebral." Bateu a tampa. "Você disse que era gerenciável", sibilou. Melissa encolheu. "Vou ligar para ela", ofereceu, voz fina. Melissa discou meu número. A linha tocou, então finalmente um clique. Mas não era minha voz. Era gravação automatizada. Minha voz, antes suave, cansada, meio enterrada sob exaustão corporativa, agora clara como cristal. "Oi, aqui é Patrícia Taylor. Não estou disponível no momento. Se for sobre o Atlas, consulte a documentação fornecida no momento da transição." Pausa. Um sino. "Se estiver ligando da West Aegis Corporativo, pressione 2. Melissa pressionou 2. Nova mensagem. "Sinto muito. Devido a eventos recentes, não estou mais afiliada à West Aegis. Todas as consultas podem ser direcionadas ao seu líder de sistemas recém-nomeado." "Ah, espera. Vocês não têm um." Bip. A ligação encerrou. Melissa largou o telefone na mesa, mãos tremendo. Foi quando o e-mail dela pingou. De Patrícia Taylor. Assunto: relógio ainda correndo. Anexo: captura de tela do painel de controle do Atlas. Status: fase de autoarquivamento iniciada. Acesso redundante expira em 4 horas 42 minutos. Sem texto, sem saudação, sem assinatura. Só um PS. 15 minutos foi generoso. O celular pessoal de Patrícia vibrou no canto da mesa. Ela não se mexeu, nem olhou. Estava revisando cláusula no acordo de aquisição que tinha sinalizado para o jurídico reescrever em linguagem menos vaga. Algo sobre direitos de controle pós-integração. O documento descansava entre xícara calma de chá verde e pasta manila rotulada. Cronograma confidencial de transição. Fase 2. O telefone vibrou de novo. Depois de novo. De novo. Ela deixou tocar. Na quarta chamada, o correio de voz atendeu. Sua voz, nivelada e clara. "Oi, Patrícia aqui. Estou em reunião no momento. Por favor, deixe mensagem. Se for sobre o Atlas, saiba que o acesso administrativo expirou oficialmente. Nenhum suporte adicional disponível." Bip. Então silêncio. De volta à West Aegis, o CEO abaixou o telefone e encarou como se tivesse traído pessoalmente. "Ela está nos ignorando", murmurou, embora soasse mais como reza que declaração. Sala do conselho estava silenciosa. CFO pálida. CTO sombrio. Jurídico nervoso. Melissa tinha saído do prédio 2 horas atrás e não foi vista desde. Vaga de estacionamento dela vazia, como cena de crime. Alguém disse que a viu chorando no carro na garagem, gritando pro volante que não tinha soluções. Porque Patrícia tinha seguido em frente. Não estava se escondendo, não estava lambendo feridas, não estava tramando vingança em porão escuro como clichê de TI ressentida. Estava elevada. Novo escritório, novo crachá, novo título. Consultora principal de sistemas. Divisão de transições Atlas. Seu cliente? A maior conta da West Aegis. Aquela que quase saiu depois da entrega desastrosa semana passada. Aquela que Melissa certa vez chamou de baixa manutenção. Aquela que eu vinha silenciosamente aconselhando meses fora do registro sobre o que fazer quando uma empresa deixa a própria infraestrutura apodrecer atrás de projetos de vaidade do RH. Aquele cliente não saiu. Correram direto para os braços esperando de Patrícia. Não por despeito, não por vingança, porque ela estava preparada. Ela sabia que o Atlas não podia ser replicado, mas podia ensinar outros a evitar construir novos sistemas sobre egos velhos. Seu trabalho agora: ajudar empresas a escapar de fornecedores como a West Aegis. Ajudá-las a migrar.
modernizar, reconhecer sinais vermelhos antes que seja tarde. Ela não queimou pontes. Substituiu. Não incendiou servidores. Construiu melhores. Patrícia rolou pela caixa de entrada, calmamente sinalizando e-mails não urgentes e aprovando documentos. O jurídico tinha liberado a aquisição, pendente assinatura final. Dela. Só precisava clicar. Pegou a caneta stylus, tocou o nome em tinta digital e assistiu a caixa de entrada pingar de novo. Esse de endereço que não via em anos. O velho diretor de TI que saiu 3 anos atrás, antes da Melissa chegar. Assunto. Soube do que aconteceu. Só queria dizer que você sempre mereceu mais. Eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Ela sorriu. Não largo. Não presunçoso. Só o suficiente. Recostou na cadeira. O horizonte da cidade zumbindo atrás. O CTO do cliente chegaria em 15 minutos para finalizar revisão de sistemas. Provavelmente apertaria a mão dela, chamaria de salvadora, talvez oferecesse opções de ações. Talvez mais. Mas Patrícia não ligava para isso. Ligava que tinha construído algo que durou. Algo resiliente. Algo dela. Não precisava voltar. Podiam ficar com a máquina quebrada, as telas de erro piscando, os memorandos de RH em pânico. Ela tinha novos sistemas para construir, novas empresas para resgatar, novo legado para moldar. E o correio de voz? As ligações? O alcance desesperado? Deixa tocar. Ela não estava só pronta. Já tinha começado algo melhor. Exatamente às 17h01, cada executivo na West Aedes, Melissa incluída, recebeu o mesmo e-mail. Assunto. Expurgo de certificação final do Atlas executado. ID de referência. Patrícia certificada. A mensagem era curta. Clínica. Nem uma palavra desperdiçada. Conforme protocolo de expiração automática contratual, chave de admin root. Patrícia certificada foi totalmente expurgada. Recuperação requer reautorização física do agente certificador original. Este processo é irreversível. Sem logo. Sem número de contato. Sem opção de resposta. Anexo. Um único PDF. Melissa abriu e congelou imediatamente. Era cópia digitalizada do memorando de RH que ela mesma tinha escrito. Seu próprio memorando, datado de 2 semanas antes. Assunto. Demissão. Patrícia Taylor. Mas essa versão tinha setas vermelhas desenhadas por todo lado. Anotações à mão, destaques, notas de margem. Cada seta apontava para violação. Erro jurídico. Violação de protocolo interno. Falha em documentar transferência de processo. Revogação de acesso imprópria. Negligência de auditoria de sistemas. Na base do memorando, sob assinatura eletrônica de Melissa, eu tinha escrito nota final em texto vermelho carmesim. Demissão executada sem transferência de credencial. Violação de compliance confirmada. As mãos de Melissa tremiam. Tela ficou turva. E-mail pingou de novo. Dessa vez do jurídico. O que é isso? Por que o protocolo não foi seguido? Onde está o admin reserva? Ela não respondeu. Não podia. Porque justo então o Slack acendeu. Não era mensagem de alguém. Era do sistema. Do Atlas. O último suspiro de um fantasma que tentaram apagar. Todo mundo viu. Todo o staff. Todos os departamentos. Sem filtros, sem permissões. Hey everyone. Boa sorte, vocês tinham 15 minutos. Nada mais. A sala ficou mortalmente silenciosa. A CFO levantou devagar, recuou da cadeira como se pudesse explodir. O CTO largou o tablet. O CEO sentou sem querer, olhos fixos no monitor, boca mal se movendo enquanto sussurrava. Ela avisou. A mensagem ficou lá, pairando em cada tela como fumaça. Sem retaliação, sem explosão, sem campanha viral. Só uma mensagem no Slack. Uma lâmina gentil deslizada entre as costelas de um gigante morrendo. O som de cada batida cardíaca na sala, percebendo tarde demais que a única pessoa que subestimaram não estava amargurada. Estava melhor. Patrícia não só saiu andando, atravessou eles, e quando foi embora, levou a gravidade junto. Ninguém riu. Ninguém falou. Porque todos sabiam. Isso não foi sabotagem. Foi subtração.